Isso aí, gente. Olha, eu tinha que vir aqui na igreja. Tem uns irmãos que estão dormindo aqui, que vieram de Santa Rosa, né? Participaram ontem do culto com a gente, foi muito bom. Eu tô aqui do lado do Paraguai. Tá molhado aí meu vidro aí, ó. Mas vou deixar aqui pra vocês. Nossa rua aqui do lado de Pedro Juan Cavalheiro. Tá, nós estamos aqui do lado do Paraguai. Mas assim, o que eu queria comentar com vocês é... Bem cedo eu fui levar minha filha, né? E normalmente esse horário de 7 horas é muita gente no meio da rua, né? Eu levei um susto, eu não sei se é por causa da chuva também, que choveu. Mas aqui sempre tá chovendo, né? Sempre tá frio e eu acredito que não é isso não. Mas ontem a gente viu assim que o povo se abateu bastante, né? O pessoal daqui, o povo aqui é muito bolsonarista, muito antipetista, né? O pessoal do Mato Grosso do Sul, né? E a gente via assim... quando a gente tava vindo pro culto, a gente via que lá nas casas, assim, muitos carros, sabe aquela coisa, parece Copa do Mundo, assim, que todo mundo se reúne pra assistir o jogo e tal. E era a questão de ver o resultado. E depois do culto, que a gente viu o resultado, a gente viu todo mundo pra baixo, o povo, todo mundo ir embora, assim, a cidade, um silêncio na cidade impressionante, pelo menos no meu bairro lá. E aí, de manhã, eu vendo, assim, pouquíssimo movimento. Agora eu tive que vir aqui, já são, que horas são agora? São 10 horas, né? E aí eu já vejo um pouco mais de movimento aqui na nossa cidade, mas a gente vê assim um baque muito forte, né? O pessoal sentiu bastante, né, essa perca aí nas eleições, né? Esse aqui é o quartel da cidade, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o quartel. Até ontem, o dia da eleição, tinha muito militar no meio da rua. Hoje o pessoal tá aí. Uma coisa também que eu queria comentar com vocês é sobre as paralisações. Tá tendo várias paralisações, né, no estado. Não é como lá na Bolívia, né, que realmente estrancavam tudo que você não podia andar na cidade. Aqui é mais no asfalto, né, nas estradas, mas tá trancado, viu? As saídas aí, os caminhoneiros andaram trancando. Eu não sei como é que tá aqui a saída da nossa cidade, né? Mas em muitos lugares tá tudo fechado, né? A gente tem que agir a vida, né? Tem que trabalhar, amanhece, já segunda-feira, uma coisa, outra, desde cedo. Hoje eu levantei. Hoje o meu horário aí de levantar foi 5 da manhã, para que vocês possam ter ideia. Geralmente eu tiro um tempo aí para buscar Deus, né, ler a palavra e aí logo depois a minha filha tem que levantar a minha filha, ela se arruma para ir para a escola e o dia continua, né, aquela luta. E uma coisa, sempre uma coisa, outra, para a gente poder agir no campo de missões, né? Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Eu tenho conversado bastante com os irmãos, né, da igreja sobre essa questão de eleição, né? E às vezes tem pessoas que falam assim: ah, pastor, mas você tem que falar diretamente, né? Direcionar, dar uma direção. Eu não acho isso correto, né? Eu posso até dizer quem eu apoio, mas eu acredito que o primeiro ponto, falando da igreja, a igreja, a gente como líder, nós como pastores, missionários, a gente tem que levar a igreja a ser igreja em qualquer ambiente. A realidade é essa. Nós vivemos o reino de Deus, mas como igreja, a gente tem que ser igreja em todo ambiente. Esse é o primeiro ponto, né? A igreja, ela tem que ser igreja em momentos de perseguição. A igreja, ela tem que ser igreja com bom governo, se você tem um mau governo. E outra coisa, e digo mais, tá? Vou falar aqui mais pra vocês. Seja lá quem for, que era uma coisa que eu falava muito na Bolívia. E olha aí, na Bolívia tinha governantes que é assim, irmão, é cruel, viu? Você vai puxar a ficha daqueles camaradas lá, é quase intragável. Mas eu falava isso pros irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades, seja lá quem for. Quando Paulo falava para a igreja que deveria orar pela autoridade, Paulo não estava falando só de boas autoridades, né? Ele estava falando de Nero, que entendeu? O camarada que era, vamos dizer assim, a figura da maldade no governo é Nero, entendeu? Então a gente como igreja, a gente tem que ter consciência disso aí, né? Eu vejo que tem muita gente que extrapola, sabe?
tá sim, meu irmão, mas você não pode tornar a tua igreja um partido político, sabe? Daí tá errado. Uma coisa que eu vi nessa eleição, assim, que doeu bastante pro meu coração, eu vi, tá? Eu vi e eu comento isso com vocês. É ver igrejas fazendo comício dentro da igreja. Amado, eu sou da época, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou da época que político não subia nem em púlpito, tá? Não subia em púlpito, a não ser, por exemplo, quando você tinha uma festividade na cidade e que era um negócio assim grande, que juntava muita gente, aí você chamava as autoridades da cidade e às vezes vinha um prefeito, um vereador, alguma coisa assim, né? Você honrava aquela autoridade ali por ser autoridade, mas não era para fazer política para ele, tá? Então eu sou dessa época aí, mas hoje não, hoje, tá? Eu vi caso aqui, eu tava vendo na internet, comentar aqui com vocês, caso de pastores num culto de domingo deixar de fazer um culto de domingo para utilizar o templo para fazer comício, meu irmão. Então, é assim, infelizmente, essa questão do equilíbrio é um negócio complicado, né? O equilíbrio é uma coisa complicada. Hoje pela manhã, uns irmãos lá da Bolívia, né, me mandando mensagem: ô pastor, que pena, né, que o Brasil, a gente aqui, a Bolívia luta tanto para sair das garras do... 2019, lutando, eu vi ali o povo fazendo paralisação. E agora, nesse exato momento, hoje, nessa segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo pela manhã, a Bolívia está no 9º dia de paralisação total, meu irmão. Você sabe o que é paralisação na Bolívia? É você ficar na tua casa, trancado na tua casa, sem sair para lugar nenhum, tá? Não tem táxi, não tem ônibus. As cidades, nas esquinas, eles colocam uns bloqueios assim, e você não pode passar, dependendo da situação, eles não deixam você passar nem a pé ali, tá? Se você quiser ver, procura aí no meu canal aí, ó. Coloca assim, ó, paralisação Bolívia, Peña Dourado. Ou então coloca bloqueio Bolívia, Peña Dourado. Você vai ver um monte de vídeo, eu tenho muito vídeo mostrando as paralisações. Isso só para que você possa ver como é que é a situação. Então, hoje lá na Bolívia, eles estão eles entraram no 9º dia de paralisação. Não é brincadeira, tá? Lutando contra o quê? Lutando contra o comunismo, lutando contra esse povo que não tem nada de democrático. E assim, é uma situação bastante complicada, sabe? E aí o irmão mandou mensagem pra mim, né? Ele falou: poxa, pastor, que pena, né? Às vezes a gente fica daqui, até se inspira no Brasil, acreditando que o Brasil é um país que tem uma mente mais aberta em relação a isso, mas a gente vê que não. Eu falei: meu irmão, isso é um problema, é isso aí. Isso aí, gente, tô chegando aqui em casa. Bom, e é isso aí, eu tive que agir algumas coisas, dar um pulo lá na igreja. Hoje de manhã, como eu comentei pra vocês, hoje pela manhã, quando eu fui levar minha filha, né, 6h40 por aí, cheguei lá pelos 107 horas, que eu levei lá, eu vi pouquíssimo movimento. E até agora mesmo, né, para uma segunda-feira dessa, pouco movimento. Claro que a gente, não sei, pode ser também pelo feriado, né, 2 de novembro, não sei. Outra coisa também, eu quero dizer aqui para vocês, que o estado, vários pontos do estado tá bloqueado aqui. Os caminhoneiros bloquearam, vocês podem procurar aí na internet, né? Não sei se vocês, se o YouTube aparece, que às vezes tá muito isso, né? Você coloca as coisas e não aparece, mas tá bloqueado, tá? Vários saída para Cuiabá, saída pro sul do Brasil, tem um monte de lugar. Eu não sei aqui na cidade se tem algum bloqueio, eu acho que não. Eu tava olhando no site, eu creio que não. Mas assim, nos principais lugares que vai para São Paulo, para Cuiabá, pro sul do Brasil, tá bloqueado, então não tem essa movimentação de carro, né? Então, às vezes, a parte comercial danifica um pouco. Essa é a situação que a gente está vivendo agora aqui. Assim, na cidade, a gente nota o povo bem entristecido, né? A gente vê aqui o pessoal bem entristecido. E quanto à igreja, eu quero terminar esse vídeo aqui trazendo uma palavra para você em relação à igreja, tá? Eu volto a dizer, eu não sou de acordo a um pastor chegar e falar: vota em tal candidato, vote nisso, vote naquilo, tá? O que eu sou de acordo é que o pastor ele tem que ensinar o povo e o povo possa fazer uma análise, não pelo jeitinho que porque o fulano eu gosto dele, aquele jeito dele, o jeito daquele, mas ter uma análise real. E uma coisa que eu falo também, eu tenho repetido bastante aqui na nossa igreja, é o seguinte: o seu voto
é uma legalidade que você está dando para aquele determinada autoridade, que ela vai chegar lá, tá? Então, se você votar porque você gosta dele, o jeito dele falar, porque ele é assim, porque ela é assim, então, e você não analisa o que aquela pessoa ela vai estar trazendo, na hora que você dá o seu voto e ela vier, e ela começar a trazer coisas no pacote que ela vai trazer, e que danifica a sua fé, que vem contra a sua fé, aqueles seus princípios, a minha pergunta é, como é que você vai dobrar os seus joelhos diante de Deus e orar? Então é isso que eu tenho falado, meu irmão. Nós temos aí vários candidatos na época dos deputados, senadores, né? O pessoal, e depois o segundo turno, os presidentes, falou, você olha para um, olha para outro, faz um balanço, vê o que mais interessa. E é o seguinte, você tem que entender que quando você der o seu voto ali, você está participando, você está dando a sua legalidade em relação àquilo. Agora, se você fizer de uma forma irresponsável, eu pergunto como é que você vai orar, porque a nossa oração como servo de Deus, a nossa oração, ela vale diante do Senhor. Então a gente não pode ser irresponsável. Esse é o primeiro ponto que eu acredito que nós temos que aprender, né, e ensinar para o povo, ensinar o povo a votar. E o segundo ponto é, eu falei, irmão, seja lá qual for o governo que a gente venha estar, a igreja, seja lá, você pode estar na mais terrível ditadura, você pode estar num país comunista, você pode estar num lugar que, seja lá onde for, a igreja, nós como líderes e como servos de Deus, nós temos que ensinar a igreja, ela ser igreja debaixo de qualquer tipo de governo, tá? Porque a nossa esperança, amado, está no Senhor, tá? O objetivo nosso é levar o evangelho, é pregar a palavra de Deus, votar, como eu falei, vamos lá, não vamos confundir as coisas, nós temos que votar de forma correta, consciente, sabendo que quando a gente colocar o nosso voto, nós estamos participando nos ideais daquele camarada lá, tá? Se você sabe que o fulano é a favor do aborto, que é a favor de tanta, olha o plano de governo dele, aí você vai lá e aperta lá e vota, quando ele chegar e começar a implementar aquilo, você é participante de tudo aquilo ali. Então você tem que, pastor, mas eu não concordo de um lado, nem concordo do outro. Irmão, pesa na balança e entrega diante do Senhor e faz a sua parte. Tá? Você tem que pesar na balança, tem que colocar a coisa na balança e dar uma olhada. Infelizmente no Brasil o voto ele é obrigatório, você tem que ir lá, né, votar e é obrigado a fazer isso aí. Então você tem que pesar na balança, ver o que você, onde você vai dar o seu voto e orar ao Senhor. Você pode até ser enganado, tá? Você como servo de Deus, você pode até ser enganado. Agora, irresponsável não pode ser. Fazer a coisa na irresponsabilidade, não. Tá bom? Gente, então vou terminar aqui. Só sair para agir minhas coisas e peguei a câmera, comecei a filmar um pouco a cidade. Eu queria filmar mais de manhã, né? 7 horas, mas agora já tinha mais movimento. Segunda-feira dessa, a gente vê que o pessoal tá bem para baixo aqui na fronteira. Mas a gente continua orando pelo nosso Brasil. A igreja, ela é luz do mundo, sal da terra. Tá? O que importa para nós como igreja de Cristo é a gente estar presente, levando a palavra, orando, intercedendo por essa nação. E é a oração do povo de Deus que faz a diferença, é a presença do povo de Deus que faz a diferença. E quando chegar o tempo de Deus tirar o povo dele dessa terra, isso não é só do Brasil, é da Bolívia, é do Peru, dos Estados Unidos, aí Deus vai tratar com essa terra. Isso aqui é o que eu tenho aprendido, a palavra de Deus nos mostra assim, tá? Por enquanto, a gente aqui vai vivendo a nossa vida como cidadão, fazendo a nossa parte com sabedoria, nós temos que saber fazer isso aqui, e seja lá aonde for, debaixo de que governo for, nós temos que continuar sendo igreja, amém? Bom, um abraço, vai finalizar meu vídeo, um abração pra vocês, até mais.